Olá, boa noite. Estamos começando o premiere de hoje, desse comecinho de novembro, com a ideia de abrir as homenagens que a gente pode fazer, a gente, que eu digo, todos os programas da TCM, aos 12 anos da TV Cabo Mossoró, que serão completados exatamente no dia 29 de novembro. São 12 anos de TV Cabo Mossoró, o sistema. Por isso eu tive a ideia dessa vez de, como forma de tratar, contar mais uma vez e por outro olhar essa história de 12 anos, convidar o Wendel Abreu, nosso coordenador técnico, que é, portanto, o nosso funcionário mais antigo do Canal 10, não é isso, Wendel? Estou certo dessa datação toda? Tá certo. O mais antigo antes do canal era Lacerda, né? Mas o fato que aconteceu com ele ficou... Quando ele entrou, passou 3 meses, eu entrei. E 11 anos, né? Porque o Cabo faz... O Canal 10 foi criado, no caso, um ano após a TV Cabo. Justo. Aí, com 1 ano depois, veio o canal, que começou com clipes, que era até Pedro Canísio, né? Uma tapadeirazinha pintada até por Careca, uma câmerazinha simples na época. E depois iniciou o canal, comprou 2 câmeras e foi. E assim foi crescendo. E assim chegamos nos 12 anos de empresa e em tudo que o Canal 10 pode fazer hoje. Mas antes de muitas histórias que eu sei que você tem para contar, e principalmente com esse olhar de quem viu pelos bastidores, né, que é diferente de quem está na frente, o que você fazia justamente antes de trabalhar com televisão? Com televisão é interessante. Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei com carteira assinada, não tem nada a ver com o trabalho que eu tenho hoje. Foi como professor de educação artística do Gelzinho. E sempre trabalhei em áreas que não tinha nada a ver uma com a outra. Depois de trabalhar, passei para a parte de telecomunicações, só que telefonia, né? Com uma empresa de telefonia, mas sempre ligado à TV. Por quê? Eu, com 15 anos, 14 anos, eu descobri a câmera com um amigo meu, que hoje é padrinho, Tatá, que é o pai de Adriano, que trabalha com a gente, e Juliano. E assim, uma magia, foi uma coisa mágica quando eu vi todo mundo fazendo na época eles estavam fazendo a filmagem, jogando bola na frente da casa. Eu passei, aí conheci Adriano e fui me apaixonando. E a gente começou a fazer filmes caseiros, mas fazendo filme. Até hoje eu acho que a Adriana ainda tem um lado profissional disso, mas também sempre foi um hobby, continua sendo um hobby. Continua. Vamos dizer, brincar de gravar alguma coisa. Era uma brincadeira, nada foi assim levado, na época não era levado a sério, né? Era só brincando de fazer imagem. Depois nós passamos a fazer casamentos, né? Era eu, Adriano e Juliano. Só que Adriano mais novo, 1 ano, mas ele estava mais em estudo, ligando mais para estudo. Aí eu e Juliana que participava fazendo essas filmagens. E teve a chance de um primeiro trabalho profissional da gente, né? Trabalhar com repórter, trabalhar com enquadramento, porque antes era brincadeira. Foi para a Rede Vida, que era os 150 anos de emancipação de Martins. E essa gravação da gente ia passar, se eu não estou enganado, passou em São Paulo e passou para Martins também. E foi um aprendizado grande, porque tinha pessoas lá que eu nunca tinha feito o trabalho com repórter, né? Que já muda, o enquadramento é diferente, a leitura é diferente, porque você tem que entender o que é que ele está fazendo ali, o que está explicando, o que está mostrando. E casamento para fazer coisas jornalísticas, porque passa a ser muito difícil, assim, mas tinha pessoas boas. Por sinal, Zenob, né? Foi a primeira vez que eu vi Zenob, foi lá. Aí isso, quer dizer, era em 91, se eu não estou enganado, 91. E eu trabalhando lá em cima da igreja, me encontrei com ele, conversou, bateu um papo. Muito legal o Zenob. Até hoje, aí depois já trabalhava como cinegrafista nessa época? Nessa época, não sei qual era a empresa. Só sei que, se eu não estou enganado, era
Tinta Manchete. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza, Zé Nobre. Eu estou falando aqui que eu não me lembro, mas, sabe, muito bom. Está aí revelando a idade de todo mundo. E a minha, né? Quer dizer, 91. E foi passando. E depois disso, começamos a fazer trabalhos de colégios sobre TV a cabo. Né? Interessante. Eu acho que na época nem que a primeira TV a cabo do Rio Grande do Norte foi a de Currais Novos, se não estou enganado, não foi? O de Açu... Não, foi de Currais Novos, se não estou enganado foi Currais Novos. Currais tem um. Foi a primeira. Depois foi Açu e depois Mossoró, se não estou enganado. Natal, acho que foi Açu Natal. Mas na época a gente sabia que tinha. A gente sabia que a gente falava TV a cabo porque quem levava o sinal para a TV, isso internamente nos colégios, era um cabo. Então a gente colocou o TV a cabo. A gente sabia como era TV a cabo, nada disso, né? Era para diocesano, na época, diocesano, Dom Bosco, Cefete, quando começou, e alguns colégios estaduais. E a gente ganhava um dinheirinho, né? Um dinheirinho bom, ia para outras cidades. Fazendo esse cabeamento dentro da escola, mostrando como é o dia a dia de uma TV a cabo. Certo? Com repórter, eram os estudantes, era eu e Juliano. Né? Eu e Juliano que sempre estava indo para as cidades. A gente fez o Marizal, fez Martins. E sempre ganhando um dinheirinho bom e comprando material. E depois disso, comecei a trabalhar, que eu te falei, na parte de telecomunicação e saí. E Padre Guimarães, eu estava ajudando lá no teatro, ele falou, Wendel, vai abrir vaga lá na TCM. Que ele sabia que eu sempre gostei de fazer filmagem, fazer até as filmagens do teatro. Vai lá fazer o teste. Ele pediu para falar até com Dona Zilene. Só que eu disse, não, vou falar não. Se eu for para entrar, eu vou entrar aqui. Vou fazer um teste. Teste mesmo. Foi 60 pessoas na época. Que por sinal, tem até algumas pessoas que você conhece, que é Samuel, editor, né? Você lembra? Foi Samuel, tinha Eli Gledson. Entrou, eu acho que umas 20 pessoas. E era para auxiliar. Vagas para o Canal 10. Para o Canal 10 geral. Tinha acabado de abrir o Canal 10. Master, câmera. Não, câmera já tinha. Que era Robinho e Ronildo. Mas auxiliar, a parte do Canal 10 em si. E consegui passar. Agora como auxiliar. Mesmo tendo experiência como câmera não amadora, não câmera profissional, câmera amadora. E vim, cheguei, tinha Giovanni, né, que foi o primeiro diretor daqui. A parte técnica era com João Francisco. Aprendi muito, olha, João Francisco, Ronildo, Robinho e o próprio Ciro, que era mais novo do que eu, mas aprendi porque ele já estava. E quem é que chega para conversar comigo? A primeira pessoa que chega assim para conversar, Lacerda. Não é? Que já estava como cinegrafista, né? Lacerda era um misto de auxiliar, que na época não tinha esse... se você é auxiliar, você é auxiliar só. Não, era auxiliar, produção, tudo. A empresa estava se formando, né? Se formando. E com aquele jeitão dele, que você conheceu, simples, chegou, falou, você vem de quê? E coincidência ele também vinha de câmera amadora também, né? Só que ele já tinha trabalhado em Açu, com o irmão dele. E deu muito certo, eu e Lacerda. Foi meu primeiro amigo daqui, né? E uma pessoa simples, né? Aquela pessoa que é de sítio, mas inteligente demais. Vou falar até um pouco de Lacerda, que quem era para estar aqui era ele, né? Que era o mais velho. E aquela pessoa simples, que mesmo ele só tinha a 5ª série, mas você já conversou com ele, você viu que era um cara que conversava super bem. Ele era politizado. Justamente. Né? Ele tentava aprender por estar perto de pessoas que tinham faculdade, isso ele aprendia. Ele era um cara muito inteligente. E com 2 câmeras na época, nós tínhamos 2 câmeras. Você tem ideia, hoje nós temos 3, chega a quase 20 câmeras. Tem ideia, 20 câmeras. Na época era 2 câmeras para fazer estúdio e externa. Aí você vê a correria. E comecei como auxiliar, surgiu a vaga. Giovanni, foi até engraçado. Giovanni falou, Wendel, eu comecei com rally, também com uma pessoa que também se foi, que eu gostava muito, que era Isaú. Comecei com Isaú, com uma câmerazinha de mão. Wendel vai fazer os rallies?
Tem coragem? Tenho. Então começou nesses ralis, aquela coisa também amadora ainda. E Giovanni foi gostando do meu trabalho, gostando. E se tem uma paixão de Cristo para fazer. Agora você vai com a câmera profissional. Eu disse, agora pegou. Porque a câmera profissional você tem que saber o branco. Hoje em dia é colorido. Não é? O Viofad é colorido, mas antigamente era preto e branco. Você tinha que bater o branco no preto e então branco. você tinha que saber a temperatura de cor. E não deixar a pessoa verde. Ou vermelha, ou seja... Então era temperatura de cor. Você tinha que saber temperatura de cor. Você tinha que estudar a temperatura de cor. E eu tinha uma noção. Quando eu chego lá, tá luz fria misturada com luz quente. Eu disse, agora pegou. O que é que eu vou fazer? E bati o branco e nada do branco dá certo. E bati o branco e nada do branco dá certo. Eu digo, vala, meu Deus, e agora? Aí eu, nervoso, Giovanni, aqui não dá para bater o branco não. Não tá pegando não. E não tinha um preview para eu ver a cor, como é que tava. Esse homem, faça do jeito que você tá. Se der certo, tá bom demais. Graças a Deus, quando chegou, deu certo. E ele disse, não, a partir de hoje você vai ficar em estúdio. Que foi quando eu comecei no Manhã TCM, que entrou Lilian. Que na época era só Pedro e, se eu não estou enganado, Nayara. Eu acho que o nome dela era Nayara. Que apresentava clipe. Só quando eu comecei a vir para o estúdio, foi que começou realmente com o estúdio maior, que por sinal tem um dedinho meu que eu desenhei o estúdio na época para desmontar e montar para levar para alguns ficro. Também levava esse estúdio para ficro. Ele tinha que desmontar. E era de madeira, pesado ele só. Hoje em dia é tapadeira fácil, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E foi que veio o Lilian. A Lilian chegou, aí fez Paco junto com o Pedro Canísio. Que deu certo. Perfeito. Manhã TCM está aí até hoje. Mais sobre esse salto do assistente até o coordenador técnico, a gente vai conversar no próximo bloco. Vou fazer o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já.